Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Tatiane Mendes, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande estarmos juntos, como todas as semanas, sempre às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. E nós temos um propósito quando nos reunimos para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. O nosso estudo de terça-feira, ele serve, além de compreendermos melhor a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, serve também para que possamos nos preparar para a reunião que virá a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. Então, estamos juntos, os amigos vão chegando, os amigos encarnados e desencarnados, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e toda essa rede de grandes trabalhadores do Cristo, que nós não temos nem ciência, são centenas que acorrem ao nosso chamado para nos auxiliar na noite de terça-feira. Boa noite, Sandra Fernandes, Mariana Fosati, que bom. Amigos, amigas queridas, nós aproveitamos sempre para lembrar, porque muitos irão nos assistir depois, a nossa gravação pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Telegram. Então, nós também saudamos com um abraço muito carinhoso aqueles que irão nos assistir depois. E aproveitamos também para lembrar que nós estamos fazendo atualmente 3 lives por semana, domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça-feira, sempre às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. No domingo é o nosso Evangelho no Lar, na segunda é a nossa palestra da semana e na terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite, Anne e Eliane, que bom. Seja muito bem-vinda. Mas, para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós abrimos aqui na mensagem 97. O título da página, O Verbo é Criador. O Verbo é Criador. E a mensagem, segundo Mateus, no capítulo 15, versículos 18, Mateus transmite aqui a fala do próprio Mestre, quando Jesus assim se pronuncia: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E Emmanuel nos ensina, dizendo, o ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores
partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem com poder verbalistas os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz que deram impulso. Mas o benfeitor Emmanuel nos traz o consolo, o alívio, quando ele diz: assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, a mensagem 97. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus. Mateus, capítulo 15, versículos 18. Aproveitando, mandando um abraço também para Adília Milagres, Carmelina Godoy, Marli Oliveira. Vamos orar. Senhor, reunidos estamos em Teu nome, buscando compreender a essência da Tua mensagem, à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo. E Te pedimos, Senhor, toca, Senhor, no íntimo de nossos corações, para que possamos sentir a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Bom, amigos, estamos aqui no Brasil, mês de maio, em pleno outono, e hoje esfriou um pouquinho aqui em Olambra. Estamos nesse momento com 13 graus, o céu limpo e um friozinho bem gostoso para quem gosta tomar um chazinho bem quente ou um chocolate quente, sempre é bem-vindo. E nós ficamos muito felizes por podermos estar novamente juntos, aproveitando, mandando também um abraço para a nossa querida Sueli, que sempre está aqui conosco. Que bom, Sueli. Mas nós vamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 9, no item 10. O capítulo 9 tem o título Bem-aventurados, felizes, os que são brandos e pacíficos. E o item 10 é o subtema sobre a cólera. Semana passada, no item 9, capítulo 9, item 9, nós iniciamos falando sobre a cólera. E hoje, no item 10, estamos dando continuidade falando sobre a cólera. E quem nos traz essa mensagem é o Espírito Hahnemann, e foi dado em Paris em 1863. Inicia-se assim
a mensagem do benfeitor. Segundo, a ideia falsíssima, uma ideia falsa, muito falsa. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Vejam o que Hahnemann nos diz. Primeiro, ele diz que existe uma ideia falsa de que a pessoa, se ela tem uma determinada característica, uma determinada natureza, é impossível ela mudar. Muitos dizem, tem um ditado que fala assim: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Talvez vocês que nos acompanhem já tenham ouvido falar esse ditado. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Será? Ora, Deus criou a todos nós da mesma forma. Kardec pergunta isso, está lá em O Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem: todos os espíritos foram criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Mas não é ignorantes no sentido de ser uma pessoa rude, mal criada, não. Ignorante no sentido de ser sem conhecimento. Todos nós fomos criados, mas com o objetivo não de permanecermos simples e ignorantes, mas de, como espíritos imortais que todos nós somos, evoluir até atingir a perfeição. E muitos vão dizer que é isso é impossível, eu vejo tanta maldade, tanta gente ruim, não acredito que isso vai acontecer. Porque nós somos assim, imediatistas, nós vemos as coisas somente sob um pequeno ângulo, mas temos que ver de uma forma ampliada, porque Deus é perfeição absoluta e nós somos centelhas divinas, nós somos criação divina. Então todos os seus filhos vão atingir a perfeição. Agora, quanto tempo vai levar, aí é outra coisa. Vai depender de cada um de nós, porque essa caminhada, ela é solitária. Cada um vai caminhar no seu ritmo. Nós gostaríamos muito, quando nós já temos um pouquinho a mais de conhecimento, de compreensão, que os nossos entes queridos também estivessem junto conosco, no mesmo nível, no mesmo patamar. E a mesma coisa acontece com aquele nosso ente querido que já está moralmente e espiritualmente adiante de nós. Ele quer que nós cresçamos junto, que a gente o acompanhe. E a Sueli está dizendo assim: minha avó falava isso, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Mas nós sabemos, e nós espíritas, nós mais do que sabemos, nós temos essa compreensão. Nós entendemos que é dessa maneira. Então, não tem, é justificativa quando a pessoa diz assim: ah, eu não tenho como mudar, porque eu nasci dessa forma. Eu já ouvi isso. Pessoas, inclusive, pessoas muito próximas, dizerem: não, eu nasci assim e eu vou ser assim e eu vou morrer assim. E eu não quero mudar. Também a pessoa não quer fazer um esforço para mudar, porque mudar dói. É tão bom a gente estar ali acomodado, mesmo quando é uma situação desconfortável, de anos e anos, mas a pessoa já se acomodou àquela situação que ela tem medo. Nós não queremos mudar por quê? Por medo. Ai, e se eu mudar, e como vai ser? Até a própria doença, e os médicos falam isso, a própria doença, poucos são os que querem se curar.
poucos são os pacientes que querem a cura. E vai dizer, que é isso, que absurdo, era lógico que eu quero me curar. Conscientemente a gente fala isso, mas no inconsciente nós não queremos. Por quê? Quando nós estamos enfermos, nós temos uma desculpa, nós temos uma muleta, nós temos as pessoas à nossa volta para nos auxiliar. E a mudança, a gente vai ter que tomar uma outra postura na nossa vida. Não é por mal, somos espíritos imperfeitos, somos espíritos que estamos aprendendo. E isso que Hahnemann vem dizendo, essa ideia falsa de que não é possível a pessoa mudar, a pessoa se reformar. E por outro lado, tem também o homem que se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos. Ele diz, não, tá bom assim. Então a pessoa está, às vezes, presa aos vícios, mas ele não tem o desejo, ele não tem a força, ele não tem a vontade verdadeira para mudar. Ele ali se acomodou e ficou. E prossegue o benfeitor dizendo, o homem o quê? Não é o homem, é a humanidade, é a humanidade terrena. Ela se julga dispensada de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz. Quantos nós já conhecemos que tem determinados vícios, mas que ele não quer mudar? E quando falamos vícios, podem ser vícios de várias situações. Ou vício que pode acarretar a própria doença física através do excesso da bebida, das drogas, do álcool, da nicotina, mas também os vícios morais, a maledicência, a inveja, o ciúme. Mas a pessoa se acomodou e a pessoa não quer mudar. Ou, são duas situações que Hahnemann diz. Ou a pessoa se compraz, gosta, está habituado com aquela situação, ou são defeitos e que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. A pessoa teria que ter uma vontade firme, um desejo firme para mudar. E a pessoa não está ainda em condições para isso. Por isso é importante, quando nós precisamos fazer mudança nas nossas vidas e ainda não temos condições de sozinhos realizá-la, buscar ajuda. Buscar ajuda entre os familiares que possam nos apoiar. Buscar ajuda junto aos profissionais adequados para aquela situação. Buscar ajuda nos grupos que existem grupos, muitos grupos de apoio. Muitos de nós, às vezes, conhecemos assim, por exemplo, o AA, que é sobre o alcoolismo. Mas tem muitos e muitos grupos de apoio para vários tipos de situações em que a pessoa sozinha não consegue dar conta. Então, ela tem que ter a humildade de dizer, eu sou um comprador compulsivo. Eu já percebi isso, meu cartão de crédito estoura o limite e eu não tenho como pagar. Então eu vou buscar um grupo de apoio para me auxiliar. E tem grupos, muitos grupos, que podem ajudar a pessoa. Mas aproveitando, mandando aqui também um abraço para a Cleia. Seja muito bem-vinda, Cleia. E o Arnaldo está dizendo assim, muito frio aí. Aí aqui no Brasil, pelo menos aqui em Olambra. E muito calor aqui, porque o Arnaldo está em Boston. Oposto dos polos, muito bom, graças a Deus. Deus é perfeição, né? Então,
tudo está dentro dessa criação divina. E a Eliana Siqueira também desejando uma boa noite, muita paz a todos, o Valdeci Lima. Mas prosseguindo, amigos, prosseguindo. Continua o Espírito Benfeitor, referindo-se no capítulo 9, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo. Pior ainda, diz o benfeitor, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Por isso que Paulo, ele nos compara a crianças que ainda são alimentadas por leite, crianças espirituais. Nós somos crianças ainda, crianças espirituais. E aquela criança, quando ela é birrenta, quando ela não tem limites, ela acredita que o mundo tem que girar em torno dela de acordo com seus desejos, de acordo com o que ela quer. Então nós ainda, em geral, uma grande parcela da humanidade, ainda somos assim, um orgulho tão exacerbado que, além de tudo, nós ainda culpamos a Deus pela nossa forma de ser. Então, se eu tenho aquela falta ainda de um equilíbrio e me encolerizo com muita facilidade, fico colérico, fico agressivo, fico violento, eu, além de dar desculpa, mas o meu temperamento, eu nasci assim, ainda colocamos a culpa em Deus, acusamos Deus por Ele ter nos criado dessa forma. Mas nós devemos voltar a lembrar o quê? Nós falamos agora há pouco. Quando Allan Kardec questiona os benfeitores em O Livro dos Espíritos, como que nós fomos criados, se houve alguma distinção entre essa criação, os benfeitores dizem o quê? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Todos foram criados da mesma maneira. Compete a cada um de nós esse caminhar evolutivo. Deus não criou ninguém. Não criou, por exemplo, uma parcela de pessoas harmonizadas, tranquilas, pacíficas, e outra parcela de pessoas agressivas, impacientes, autoritárias. Não. Deus criou todos da mesma maneira. Então não podemos acusar a Deus pela nossa forma de ser. Nós precisamos o quê? Ter a humildade de compreender. Sou espírito, ainda imperfeito, estou num processo de aprendizado, percebo que sou uma pessoa ainda difícil de lidar, o meu orgulho ainda está muito exacerbado. Então nós devemos fazer esse trabalho de autoconhecimento, fazer essa análise. Como eu sou, como que eu me comporto, como que eu sou, tirando essa máscara. Porque, em geral, nós usamos máscaras, e várias máscaras, de acordo com o lugar aonde nós nos encontramos.
No nosso ambiente de trabalho, nós usamos uma máscara. No nosso meio social, numa festa, nós usamos uma máscara. Mas como que eu sou realmente? Como que eu sou na intimidade? Quando eu estou junto aos meus familiares, quando eu estou naquele ambiente que eu não preciso demonstrar quem eu sou. Eu sou dessa mesma forma, uma pessoa pacífica, harmonizada, educada, serena, ou eu sou completamente o oposto? E aí nós vamos o quê? Trabalhar para vencer essas limitações que nós ainda carregamos. A Rita está mandando aqui uma mensagenzinha para a Mônica e desejando aqui a Mônica também que seja muito bem-vinda, que sinta esse calorzinho aqui dos nossos corações, né? Que todos nós possamos nos unir para que o calor do nosso amor possa se expandir por toda a humanidade. Mas, então vamos prosseguindo mais um pouquinho o que Hahnemann nos traz nessa mensagem do capítulo 9, item 10. Indubitavelmente, que quer dizer, indubitavelmente, quer dizer que não admite dúvida, que é evidente. Então, indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Então ele diz que tem pessoas que têm um temperamento, que aquele temperamento dele se presta mais. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento assim mais arrojado, mais violento, ele vai para um combate com muito mais disposição para aquilo do que uma pessoa pacífica. E o benfeitor prossegue dizendo: não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que no corpo bilioso, será sempre pacífico. Então ele diz, ora, nós reencarnamos, nós trazemos do passado já as nossas características. Não é que Deus nos fez assim, nós é que fomos construindo essas características. Então eu já renasço com um temperamento mais propício à violência. E aquele outro que já tem um espírito pacífico, que é aquela pessoa que ao nascer, desde bebezinho, já demonstra aquele temperamento mais tranquilo, mesmo que ele esteja num corpo bilioso. E o que seria bilioso nesse sentido figurado? No sentido figurado, é uma pessoa que tem um mau gênio, que é uma pessoa colérica. Agora, aqui no sentido bilioso, no sentido de, mesmo que seja aquela pessoa que aparentemente ele seria violento, uma pessoa que está num corpo, às vezes, de um atleta, de um lutador, mas ele, o temperamento daquele espírito, se é um espírito pacífico, ele será sempre pacífico. Então, a pessoa tem 1,90 m, 150 quilos de músculos. Mas ele não precisa ser uma pessoa violenta, porque ele
é um espírito pacífico. E se é um espírito violento, o espírito renasce com uma bagagem que ele já traz de outras caminhadas, e é aquela pessoa que tem uma característica de ser violento. Mesmo, diz o benfeitor diz, mesmo num corpo linfático no sentido de ser um corpinho mirrado, um corpinho frágil, porque é linfático, vem de água. Então não quer dizer um corpo de água, mas um corpo mirrado, pequeno. Mas se o espírito é violento, ele não será uma pessoa branda. Somente a violência tomará outro caráter. Isso é interessante, porque ele, fisicamente, ele não tem aquele corpo para poder agredir. Então ele vai agredir, muitas das vezes, de uma outra maneira. Eu não posso agredir fisicamente, mas eu posso, às vezes, jogar um carro em cima de uma multidão. Eu posso fazer situações violentas. E o benfeitor continua dizendo: não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, nós vamos dar uma pausa, porque a mensagem prossegue. A semana que vem, nós concluímos o que o Espírito Hahnemann vem nos ensinando com relação à cólera, no capítulo 9, item 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Faltam apenas 3 minutinhos para nós iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião que não é ao vivo, é à distância, e que é uma reunião que ela acolhe todos os pedidos que chegam à nossa casa espírita de irmãos encarnados e também de irmãos desencarnados. Então, quem desejar encaminhar algum nome para, a partir da próxima semana, passar a fazer parte da reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós vamos já informar qual é o número. Mas aproveitamos para lembrar a vocês que nos acompanham agora, ou para aqueles que nos assistirão depois da nossa gravação. O nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, tem mais de 800 vídeos, todos separados em playlist. Então, quem desejar, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Antigamente as pessoas batiam de porta em porta, iam para as praças públicas para poderem levar a mensagem do Evangelho. Agora, com um simples clique, compartilhar, nós mandamos uma mensagem para uma pessoa e às vezes naquele momento que a pessoa está num tormento imenso, intenso, e aquela mensagem chega no momento exato que ela precisa. Então vamos semear a luz. Jesus conta conosco.
O nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntas podemos muito. Então vamos nos unir nessa grande rede de amor. Mas, amigos, anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD, é o 19, DDD 19, o celular, é o 99 341 6316, 19 99 341 6316. Que bom, a Rita dizendo, agradecendo pelas orações, muitas transformações têm ocorrido em minha vida. Que bom, Rita, que a doce paz de Jesus permaneça sempre no seu lar, no seu coração. Um abraço para todos vocês. Agora nós temos um encontro, domingo, Evangelho no Lar, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, e vamos agora encerrando, mas continuando na nossa reunião de trabalho. Beijo, paz, saúde a todos. Fiquem com Deus.